Esses pequenos tubos ondulados acabarão se transformando em bastões de giz Hagoromo. Você poderia ser perdoado se esse utensílio de escrita não te emocionasse, mas os matemáticos do mundo podem discordar de você. De um ponto de vista muito pessoal, eu adoro essa sensação. Dizem que o ingrediente secreto são lágrimas de anjo. E a lenda conta que é impossível escrever um teorema falso com ele. O Business Insider não conseguiu confirmar ou negar essas afirmações. O que é certo é que os fãs desse giz garantem seu desempenho suave, consistência e variedade de cores, que são incomparáveis com as marcas mais baratas. Você pode comprar uma caixa com 12 peças brancas por $10,50 na Amazon, enquanto a versão da Crayola custa apenas 62 cents. Atualmente ele é produzido na Coreia do Sul. Mas em 2015, o giz quase desapareceu para sempre, depois que a empresa japonesa original anunciou que iria fechar. Eu lembro de ter procurado desesperadamente por Chuck. Então, enquanto as vendas de giz de outras empresas caem, como é que esse giz caro ainda está esgotando? E o que faz com que os fãs de Hagoromo voltem em busca de mais giz? É como se derretesse no quadro negro. Essa é a sensação. Conforme você escreve, é como se estivesse derretendo muito suavemente e simplesmente desliza muito melhor. Álvaro Lozano Robledo é professor de matemática em UConn. E só usaria o giz Hagoromo se ele pudesse escolher. Tipo, eu fiz um vídeo sobre isso, que era como o Gollum e o meu precioso, sabe? O anel único. Mas era eu, tipo, olhando para pedaços de giz que alguém tinha deixado para trás ou algo assim. Então comecei a fazer mais e mais vídeos que eram tipo piadas sobre matemática e giz. A história que envolve essa marca é profunda. Dizem até que podemos comer esse giz. Não é preciso comê-lo intencionalmente, mas é possível comê-lo. Mas o verdadeiro segredo para tornar o giz Hagoromo notavelmente suave, pigmentado, fácil de apagar, quase sem poeira e, portanto, mais caro, está em sua fórmula especial e métodos de produção. São essas qualidades que fazem com que os matemáticos escolham essa marca. A produção de um bastão de giz Hagoromo começa em um desses misturadores industriais. O ingrediente principal é o carbonato de cálcio, que é um composto frequentemente chamado de giz. Ele compõe de 70% a 80% da receita. Gizes mais baratos às vezes são feitos com gesso, um mineral usado em reboco como base. O giz de gesso é barato e o processo de produção é simples. Mas esse giz tende a produzir muita poeira, pois as partículas são muito leves. Com outro tipo de giz, o pedaço de giz quebra, pedaços voam, mas também muito mais poeira é criada conforme você escreve. Este aqui, enquanto escrevo, apenas algumas partículas de poeira se dispersam, mas fora isso, tudo fica no quadro. Portanto, o giz de carbonato de cálcio é considerado mais seguro. Além disso, usamos pó feito de conchas de ostras. Se o sal não for removido corretamente, ele cheira a água do mar. Como resultado, o giz fica mais duro devido ao pó da concha. O último ingrediente conhecido é o kaolin, uma argila natural essencial para a fabricação de porcelana. A adição desse elemento ajuda a unir os ingredientes. O restante da fórmula da Hagoromo é confidencial. Tudo o que sabemos é sobre a sua consistência. Há partes que poderiam ser consideradas ultra-secretas. Trata-se de um certo ingrediente líquido. E isso é tudo que eu posso dizer. Tudo. São esses materiais que Shin Hyuk-sok afirma que diferenciam a Hagoromo de seus concorrentes e elevam o seu preço. Neste ponto, o giz branco está pronto para ser moldado em bastões. Mas há um passo extra para o giz colorido. Aqui está a mistura para giz rosa fluorescente.
É a mesma mistura que antes, mas com um pigmento rosa adicionado. Na Coreia do Sul, o giz branco da Hagoromo custa 200 wones por bastão. As cores regulares custam 400 wones e a linha fluorescente custa 600 wones. O rosa fluorescente parece mais vibrante, enquanto o rosa normal é relativamente apagado. Os pigmentos fluorescentes típicos contêm substâncias químicas nocivas, como o formaldeído, mas a Hagoromo utiliza pigmentos premium sem essas substâncias. A Hagoromo tem observado um crescimento na demanda por essas cores com a popularização das aulas online nos últimos anos. As cores fluorescentes tendem a aparecer melhor nas telas quando comparadas às cores normais. Álvaro precisa de uma variedade de cores quando está ensinando para visualizar ideias complexas. Então, aqui eu realmente colori o triângulo de roxo. Eu vou fazer isso aqui também. Assim você vê o triângulo. Aquele triângulo em roxo é o mesmo que tínhamos antes. E é importante que ele consiga também apagá-los. Se você usar outras marcas ou marcas mais baratas como Crayola, se eu escrevesse isso em cores, não sairia, sabe, por cerca de uma semana. Giz colorido com fórmulas mais abrasivas tende a deixar resíduos no quadro que atrapalham a clareza do que ele deseja ensinar em seguida. Foi incrível. Na primeira vez que experimentei o giz colorido do Hagoromo, ele apagou exatamente como o giz branco. Uma vez misturados, o giz branco e o colorido são tratados da mesma forma. Esse lote será deixado para secar em uma sala de maturação por cerca de 1 dia e meio antes de estar pronto para ser enrolado e moldado. Remover a umidade da massa e deixá-la amadurecer melhora a qualidade. Parece a argila que costumávamos brincar quando éramos crianças. Grande parte do equipamento usado nesse processo foi especialmente desenvolvido ou adaptado para transformar carvão em giz, como a máquina que amassa a massa antes de ser moldada em bastões. Ela é chamada de prensa rotativa e era usada originalmente para fazer a textura firme do macarrão udon sanuki. Em seguida, esses pedaços recém-cortados são moldados por uma máquina especialmente projetada pelo ex-presidente da Hagoromo, Watanabe Takayasu. A parte traseira da máquina é um equipamento usado para misturar ingredientes e fazer massa para cerâmica. É uma máquina comumente usada. A parte frontal dessa máquina, onde a massa é moldada em giz, ela foi desenvolvida pelo Sr. Watanabe. A máquina forma tubos mais grossos do que os dos fabricantes de giz comuns. Dentro, a massa é comprimida para que a textura final fique bem firme. Isso é muito semelhante à máquina usada para fazer bolos de arroz coreanos. A massa estrudada é então cortada e deixada para secar ao ar por até 1 dia. Se os colocarmos no forno agora, como estão bastante macios devido ao alto teor de umidade, eles se dobrariam com a aplicação de calor. Passar por esse processo garante que possamos produzir giz firme e liso. Assim como numa loja de bolos de arroz, onde adicionam água para tornar os bolos de arroz menos pegajosos, antes do giz entrar no forno, a água é pulverizada para evitar que o giz grude. Os bastões são assados no forno de 70 a 80 graus Celsius por cerca de 8 horas. Quando você retira a bandeja e a sacode, ela faz um barulho parecido com um tinitar de cerâmica. Quando você ouve esse barulho, tique, 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 significa que o giz está completamente seco. O bastão de giz comum estaria pronto para ser embalado e enviado nesse ponto. Mas a Hagoromo dá um passo a mais ao marcar e revestir seu giz com outra máquina especialmente desenvolvida. Hoje em dia, eles disparam com um jato de tinta conforme ele passa. No nosso método, a tinta é aplicada na borracha, que é então estampada em cada giz. Os bastões estampados são então fixados e mergulhados em um revestimento especial, que impede que o pó suje seus dedos. Quando são usados lado a lado, a diferença entre o giz revestido e o não revestido é imediatamente perceptível.
Você pode usar um pouco desse quadro negro e me mostrar por que é diferente? Se é necessário. É um pouco mais áspero de manusear. Eu já estou ficando com mais pó nas mãos só de usar esse pedaço de giz. Apenas para uma equação. Álvaro é um embaixador oficial das redes sociais da Hagoromo. Comecei, a fazer vídeos no TikTok e como escrever com giz, Hagoromo, é meio que um meme entre matemáticos. Eu fazia aqueles enquetes sobre giz e então, em algum momento, pensei, bem, talvez eu devesse entrar em contato com eles. E aí eles disseram, sim, você pode ser um embaixador. É um acordo simples. Ele publica sobre a marca online. E então, de vez em quando, eles me enviam uma caixa de X. Assim, tenho bastante para usar, isso me deixa feliz, então... Mas um suprimento abundante nem sempre foi garantido. Quando o proprietário original, Otanabe Takayasu, anunciou que pretendia fechar a única fábrica da Hagoromo no Japão em 2015, Álvaro e seus colegas matemáticos sentiram. Eles estavam dizendo que isso estava começando a, racionar qual giz eu iria usar. Agora eu quero guardar esses para palestras de pesquisa. E se eu tivesse que ensinar cálculo para os alunos de graduação, eu vou ter que usar o giz ruim por um tempo. Algumas pessoas chegaram a comprar suprimentos vitalícios em antecipação ao fechamento. Acho que ninguém aqui ficou tão obcecado a ponto de comprar, uma quantidade enorme de caixas para durar até o apocalipse. Mas você tinha seus últimos estoques e era o que você tinha que durar até, o final da sua carreira, eu acho. Estoques de emergências de giz, caso, a fábrica fosse fechar. E quase aconteceu. Takayasu estava doente, tendo dificuldades para encontrar um sucessor. Eu ainda trabalhava como professor e vender giz era o meu trabalho paralelo. Mas o rumo desse trabalho paralelo levou-o a formar uma relação com Takayasu. O Sr. Watanabe encontrou uma empresa no Japão capaz de produzir giz Hagoromo. Ele me levou até lá e inspecionamos as máquinas e a fábrica. Mas a empresa não estava interessada em comprar as máquinas. Eles estavam interessados apenas no método secreto de fabricação de giz. Young Seok não estava exatamente procurando assumir o negócio, mas aquela visita o fez pensar. Na manhã seguinte, antes de partir para a Coreia, eu tomei café da manhã com o presidente. E eu mencionei que há itens que, inevitavelmente, desaparecem com a mudança dos tempos. E disse que mesmo que o giz desapareça, o melhor produto deve desaparecer por último. Ele desatou a chorar, cercado pela mulher e pelas filhas. Takayasu ficou comovido com a paixão de Young-suk pela marca, mas inicialmente desencorajou Young-suk de assumir o controle. Com a queda da demanda por giz, muitos duvidavam do sucesso, da continuidade do negócio. Mas, no entanto, eu sentia que esse era o meu destino. Então, Young-suk comprou a empresa e as máquinas. Sabendo das minhas dificuldades, o presidente quase me deu as máquinas de graça. Foram necessários mais de 6 meses e 16 contêineres para transportar tudo do Japão para a Coreia do Sul. No final, manter-se fiel à fórmula e aos métodos de produção de Takayasu valeu a pena. Não consigo notar a diferença. Acho que ainda é ótimo. E muito melhor do que qualquer outra coisa que eu já experimentei. O uso de giz tem diminuído internacionalmente há algum tempo. Mas o desafio único aqui é que a Hagoromo não consegue acompanhar a demanda. Muitos dos nossos produtos já foram vendidos. Então, não há muitos disponíveis neste depósito. Na verdade, nós estamos com dificuldades para fornecer produtos para vários países. Leva cerca de 3 dias para fazer um bastão de giz Hagoromo. E grande parte do processo requer um toque humano.
Se o processo de produção for automatizado para produzir o nosso giz em massa, poderemos fornecer gizes suficientes para pessoas que usam nossos produtos. No entanto, qualquer mudança é um risco quando o sucesso atual da marca se deve a honrar a tradição. Para as pessoas ao redor do mundo que apreciam esse giz, meu desejo era produzir giz exatamente como ele foi fabricado, esperando que os entusiastas do giz Hagoromo ao redor do mundo pudessem continuar usando. Se a transição de 2015 serve de indicação, enquanto o Hyang-suk conseguir manter o nível de qualidade que os fãs esperam, eles ficarão gratos em conseguir colocar as mãos nele. Adoro essa sensação, eu mesmo adoro a sensação enquanto estou desenhando, como consigo escrever tudo de forma organizada. A precisão com que faço minhas linhas, como sei que enquanto desenho não vai, desaparecer.